Bom dia, terça-feira, 19 de dezembro, título da lição, O Testemunho Fiel de Mordecai. Leia Esther, capítulo 3, dos versos 1 ao 15. O que aconteceu e por quê. O livro de Esther, ele apresenta primeiramente a Assuero no capítulo 1. Depois, a Mordecai, ou Mardoqueu, segundo a versão revista e corrigida, e Esther no capítulo 2. E finalmente, agora no capítulo 3, entra em cena Amã, como o grão-vizir ou primeiro-ministro do Império Persa. Segundo a tradição judaica, Amã era descendente direto de Agag, rei dos Amalequitas, ferrenho povo inimigo de Deus. 1 Samuel 15, verso 8. E em Esther, capítulo 3, nós lemos então que Assuero honrou Amã e deu-lhe alta posição e poder. Todos do império foram informados que deveriam se curvar diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Capítulo 3, verso 2. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se ajoelhava diante dele, mas nós sabemos o porquê. Mordecai era um judeu fiel e não estava disposto a homenagear um descendente de Agag, amalequita, de um povo inimigo de Israel desde o Êxodo, Deuteronômio capítulo 25, no verso 19. Como um judeu fiel se ajoelharia diante de um amalequita? Ou adoraria alguém além do Senhor? Agora, com as perguntas feitas pelos demais funcionários do porquê que Mordecai não se ajoelhava diante de Amã, Amã simplesmente respondeu que era judeu, lá em Esther capítulo 3, no verso 4. Com essa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Criador dos céus e da terra, ele não poderia adorar um ser humano. E Mordecai, até certo ponto ali, ele testemunhou de sua fé e isso o colocou em perigo. E também, infelizmente, aos outros judeus que habitavam em Susa. Agora percebam, se Amã simplesmente tivesse informado ao rei Assuero de que um dos funcionários da corte desobedecia o seu decreto real, possivelmente Assuero teria simplesmente decretado a morte de Mordecai. Mas ao saber que o insulto viera de um judeu, em seu orgulho ferido e em seu instinto assassino, Amã decidiu castigar aos judeus como nação. Porque se os judeus e sua religião eram um obstáculo no caminho do orgulhoso Amã e no caminho da sua segurança, ele resolveu sacrificar todo mundo. Quando Amã quis destruir o povo judeu, ele fez a seguinte descrição deles para o rei Assuero. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Capítulo 3, verso 8. Um povo cujos costumes são diferentes e não obedeciam às leis do rei, eis aí uma receita perfeita para a perseguição. Agora, meus queridos, o foco principal do nosso estudo é missão de Deus, nossa missão. Mas eu não poderia terminar a nossa reflexão de hoje sem mencionar um texto do livro Profetas e Reis, na página 605, quanto ao decreto de morte que será promulgado contra o povo de Deus nos últimos dias. Em Apocalipse 13, 15 e 17. E diz assim a citação de Profetas e Reis, página 605. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu santo sábado. No decorrer da semana, ainda estudaremos mais sobre esse tema. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.